believe the hype. Don't wanna sleep in. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ailton do Amaral. Para o pessoal do podcast, que não me conhece, tendo em vista diversas dúvidas que eu tenho tido nas lives sobre a origem do Estado de Israel, e esse assunto aí que está indo para a mídia aí, falando de Israel, outros aí falando de semitismo, antissemitismo e tudo mais, eu resolvi dar aqui uma olhada na minha dissertação de mestrado e ler a primeira parte dessa dissertação, que é uma espécie de um histórico, para vocês terem aí uma ideia de como começou tudo. Eu não quero de forma nenhuma ser tendencioso, o que eu quero é simplesmente dar a informação do que realmente aconteceu na história. Primeiro eu vou começar com o hino da Intifada, ou o hino da Palestina, a letra, que foi escrito por Said al-Muzayyin, também conhecido como Fatah al-Thawra, ou o menino rebelde em árabe. Esse hino foi criado na década de 1970. A música foi composta pelo egípcio Ali Ismael, maestro. Apesar de ser o hino oficial nacional para uso nas áreas atualmente controladas pelo governo palestino, Mawtini é considerado o hino não oficial da Palestina. Por que eu quero falar desse hino? Para ter uma ideia aqui do sentimento também do palestino. Claro que eu não vou cantar, porque se eu for cantar aqui, vocês vão sair daqui na mesma hora. Então o que eu vou fazer vai ser recitá-lo. Então ele começa assim: meu país, meu país, meu país, minha terra, terra de meus antepassados, minha redenção, minha redenção, minha redenção, meu povo, as pessoas da eternidade. Com a minha determinação, meu fogo e o vulcão da minha vingança, com a saudade no meu sangue para minha terra e minha casa. Tenho escalado as montanhas e lutado nas guerras. Eu venci o impossível e cruzei as fronteiras. Com a determinação dos ventos e o fogo das armas, e a determinação de minha nação na terra de luta, Palestina é minha casa, Palestina é meu fogo, Palestina é minha vingança, é a terra de suportar. Pelo juramento sob a sombra da bandeira, pela minha terra e da nação, pelo fogo e o fogo da dor, eu viverei como uma redenção. Vou continuar a ser um redentor, vou passar a minha redenção até meu país retornar. Também vou falar sobre a letra do hino de Israel. O hino de Israel chama-se Hatikva em hebraico, o que quer dizer em português esperança. A letra do hino de Israel é: enquanto dentro do coração uma alma judaica ainda pulsa, e para as extremidades do Oriente um olhar a Sião se dirige, ainda não se perdeu nossa esperança, a esperança de 2000 anos de ser um povo livre em nossa terra, a terra de Sião e de Jerusalém. Então está aí a colocação dos dois hinos, para que a gente tenha, caia um pouquinho no clima do que eu vou dizer. Então vamos lá, vamos contextualizar a história e a geografia do Oriente Médio, da região conhecida como Palestina. Então a história da região palestina ela é sui generis. É a única região que liga por terra 3 continentes. São eles, África, Europa e Ásia. Ela é objeto da ganância das nações que tinham objetivos expansionistas já desde muitos milênios. Todos os grandes conquistadores estiveram nessa região. Babilônicos, persas, hititas, egípcios, gregos, romanos, árabes de diversas origens e, por fim, turcos e ingleses. Em 2 séculos após Maomé, o islamismo já havia se estabelecido em todo o Oriente Médio, norte da África, na Península Ibérica, na Índia, na Pérsia, passando pela África subsaariana e indo até a região dos Balcãs. Em 630 d.C., as tropas de Maomé tomaram parte do Golfo de Aqaba
e o porto de Máquina, indo até a localidade de Petra, que hoje fica na Jordânia, derrotando Sérgios, governador bizantino da Palestina. Sua marcha continuou rumo ao norte pelo rio Jordão, invadindo Damasco em 635 e depois tomando Homs e Rama e por último a cidade de Alepo. Jerusalém, devido à sua fortificação, resistiu aos diversos cercos até 638, sendo então Cesareia a última cidade bizantina tomada pelos árabes na região da Palestina. Um dos motivos desse sucesso foi a ajuda oferecida pelos judeus. Segundo o autor Margulis, no livro Os Palestinos, ele diz que, abre aspas, Jerusalém caiu em 638, Cesareia em 640. Foram os judeus que, de dentro da cidade sitiada, facilitaram a vitória dos árabes, fecha aspas. Então, após obterem o total controle de toda a região, os árabes, para melhor administrá-las, dividiram a terra em 2 distritos militares. A Palestina, que abrangia todo o território da Judéia, mais o deserto de Negev, e o Jordão, que fazia parte da atual Galiléia. Damasco, que corresponde atualmente ao Líbano e à Síria meridional, e Homs, que correspondia então ao restante da Síria. Quando as notícias das conquistas dos árabes chegaram aos europeus, causaram grande apreensão, não só por se tratar de uma vitória religiosa, mas também porque a região corresponderia a um importante ponto político e estratégico, pois a única ligação terrestre entre 3 continentes, África, Europa e Ásia, com o domínio muçulmano, os laços das cidades cristãs de Alexandria e Antioquia, que eram importantes pontos de domínio europeu no Oriente Médio, eles foram cortados com Roma e com Bizâncio, e os laços entre Meca e Medina foram reforçados. Os inúmeros sucessores de Maomé, que eram os califas, passaram a disputar a soberania da região, e em 656 explodiu a primeira guerra civil do Islã com o apoio dos mesopotâmicos. Ali, primo de Maomé, conseguiu a vitória. Com tantos impasses políticos e territoriais, a população do império acabou sendo dividida em 5 grupos. Primeiro, o grupo de conquistadores árabes e de seus descendentes. Era um grupo aristocrata que vivia nas cidades e governava terras conquistadas. 2. O grupo composto por pessoas que haviam se convertido ao Islã, geralmente comerciantes que almejavam uma ascensão socioeconômica e dessa maneira se inseriram na cultura árabe. E 3. O grupo formado por pessoas das religiões judaica e a cristã. Eles eram tolerados, embora sofressem inúmeras restrições e tratados como marginais por não estarem inseridos nas leis islâmicas. Então, essa história de quem veio primeiro, a gente tem que entender também isso. Esses povos abrigavam a região que corresponde ao atual Egito e, com o tempo, eles foram sendo islamizados até serem completamente inseridos na cultura árabe. Tem um trecho de Margulis também, do livro Os Palestinos, que diz o seguinte, abre aspas, religiosamente cristianizada, rebelaram-se várias vezes contra seu status, para sucumbirem definitivamente no início do século IX, quando foram islamizados e depois arabizados. Hoje, menos de 15% da população egípcia mantém a religião cristã do rito copta. Então, continuando, 4º grupo, que é o grupo formado por religiões com poucos seguidores. Então, nós temos zoroastrianos, politeístas, que rapidamente cederam às pressões dos árabes e converteram-se ao islamismo. Como 5º grupo, nós temos os turcos, que religiosamente eram muçulmanos, mas não tinham contato com a civilização islâmica. Tomaram o controle de Jerusalém no ano 1071. Os árabes, então, não confiam nos turcos e o expulsam para a Ásia Menor. Nessa época aí, surgem então os cruzados, que partem para o Oriente Médio com o propósito de tomar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos e aumentar as terras dos fidalgos europeus, que na época passavam por grande crise financeira.
Então, no ano de 1099, os cruzados atacariam Jerusalém, a cidade santa, massacrando os muçulmanos e toda a população local em uma carnificina sem precedentes. Muitas pessoas falam que corriam rios de sangue em Jerusalém, não poupando velhos, crianças e fazendo com que grandes fluxos de sangue corressem pelas sarjetas. Jerusalém fica sob o controle dos cristãos por 100 anos até que o Saladino, unindo novamente os árabes, retoma o controle da cidade. Então, a partir daí, no século XI, surgem os mamelucos. E no século XIII, toda a região é devastada pelos mongóis, que era um povo proveniente aí das estepes da Mongólia. Então, no final desse século, grandes transformações têm início. Um líder turco de algumas tribos ocupou algumas regiões da Ásia Menor, estabelecendo o centro de seu poder na Anatólia. Ele atravessou o Estreito de Bósforo e tomou Constantinopla em 1453, ano em que várias pessoas falam que foi então o fim da Idade Média. Nesse caso, ele bloqueou o acesso aos europeus, dando início aí às eras das grandes descobertas. Por quê? Porque os europeus passaram a tentar achar um caminho para as Índias através da África, contornando a África. Os turcos, então, mantiveram o poder no Oriente Médio até a Primeira Guerra Mundial. Os turcos se chamavam otomanos devido, então, a Otman. Visak, ele, no seu livro Laurence da Arábia, o que ele fala, então? Abre aspas. Em 1453, o ano que marcou o fim da Idade Média, os turcos conquistaram a cidade de Constantinopla, sede do Império Bizantino, e fizeram dela sua nova capital, rebatizando-a de Istambul. Então, no século XVI, sob a liderança do sultão Suleiman o Magnífico, o poder otomano atingiu seu ápice. A expansão dos domínios turcos abarcou o norte da África, exceto Marrocos, o litoral árabe do Mar Vermelho, a Palestina, Síria, Mesopotâmia, a Anatólia e os Balcãs. De acordo com o historiador Peter Deman, o Império Otomano foi o último grande poder muçulmano, mas não árabe, a unificar o Oriente Médio até além de parte da Europa. Viveu 3 séculos de expansão, seguidos por estagnação e encolhimento. Fecha aspas. Em 1912, existia uma imigração da juventude palestina, principalmente para o Chile, para escapar do serviço militar imposto pelo governo otomano. Então, por ocasião da Primeira Guerra Mundial, os ingleses precisavam da ajuda dos árabes nessa região, na luta contra os turcos, que eram aliados dos alemães. Então, nessa época, é importante entender que tribos viviam lutando entre si. Foi realizado um trabalho de união dessas tribos por Thomas Edward Lawrence, também conhecido como Lawrence da Arábia. Tem um filme aí bastante famoso da década de 60 que eu recomendo que vocês vejam, tá? As ações desse oficial inglês são discutidas por autores que acreditam que houve um tom sensacionalista, mas tais questões não pertencem ao escopo desse trabalho, tá? No entanto, Lawrence foi bem sucedido na sua missão, unindo os árabes por um breve intervalo de tempo, o suficiente para atingir o propósito da Inglaterra, que era vencer os alemães. Eu vou citar um texto através de Visaco, no livro Lawrence da Arábia, que diz o seguinte, abre aspas, Thomas Edward Shaw era, na verdade, um herói nacional, o lendário Lawrence da Arábia. Em 1927, adotou um novo sobrenome, pois, segundo declarara, tinha a intenção de manter-se longe da fama, discretamente protegido pelo anonimato. Tornara-se uma celebridade em fins de 1919, quando o jornalista norte-americano Lowell Thomas lançou um documentário sensacionalista narrando a participação de Lawrence na campanha aliada do Oriente Médio durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1926, divulgou seu relato pessoal de guerra num livro chamado Os 7 Pilares da Sabedoria. Em 1962, uma superprodução dirigida por David Lean, vencedora de 7 Oscars e 18 prêmios, incluindo 4 Globos de Ouro, deu novo vigor à lenda do rei sem coroa da Arábia.
permitindo às novas gerações de todo o planeta conhecer o emblemático personagem, interpretado então pelo ator Peter O'Toole. Fecha aspas. Continuando, em 1918 a Turquia perdeu o controle da Palestina para os ingleses, vitoriosos na guerra. Os turcos então se submeteram às sanções impostas aos derrotados. Os ingleses, no entanto, se viram obrigados a cumprir a promessa feita pelos árabes em troca de sua ajuda para criar uma nação árabe nessa região. Tá? Isso aqui é bastante interessante. Então vou citar, gente, um outro texto do autor F.B. Sade, que chama-se Oriente Médio Desmistificado, Fundamentalismo, Terrorista e Barbárie, né? Que é um livro escrito em 2011. Então vamos lá, abre aspas. No contexto da Primeira Guerra Mundial, as potências aliadas prometeram por diversas vezes aos povos árabes, recém-libertos do jugo otomano, em parte por suas próprias mãos, a independência e a soberania. Vários documentos oficiais demonstraram esse posicionamento político, destacando-se os 14 pontos de Woodrow Wilson, que era presidente dos Estados Unidos em 1918. O adendo aos 14 pontos, que é uma declaração do governo britânico a 7 eminentes árabes, que foi em junho de 1918, um comunicado de Edmund Allenby, que era um general inglês, ao Emir Faisal, que era o líder da Arábia naquela época, que dizia o seguinte: a declaração conjunta da França e da Grã-Bretanha, novembro de 1918, assim a fim de legitimar a presença de interesses imperialistas anglo-franceses no Oriente Médio, dados que ações diretas de conquista já não poderiam ser tomadas sem macular a imagem destas potências no cenário político internacional, veio a declaração do sistema de mandatos para a região com o Tratado de Versalhes, ratificada na Conferência de San Remo em abril de 1920, fecha aspas. Segundo o autor Visacro, foram realizadas negociações entre os vencedores no sentido de dividir os territórios palestinos conquistados da Turquia. Os árabes não foram convidados para a mesa de negociação, embora tendo um papel importante no conflito, né, o próprio filme do Lawrence da Arábia fala disso, ainda dependiam de favores das potências vencedoras. No entanto, no esforço de ganhar a guerra, a Inglaterra assumiu também compromissos com os judeus, que também já estavam lá. Além da Declaração de Balfour, que é um outro acordo feito às escondidas em um quarto de hotel, havia um outro tratado, outro acordo chamado Acordo de Sykes-Picot. Então vou abrir aspas aqui de um outro texto aqui do Visacro. Abre aspas. O primeiro desses compromissos foi assumido perante a França, principal aliada britânica contra a Alemanha. Entre o final de 1915 e o início de 1916, os secretários de Estado de ambos os países conduziram uma série de negociações sigilosas com vistas a definir a partilha territorial dos domínios otomanos após a guerra. Mark Sykes, da Inglaterra, e Georges Picot, da França, elaboraram um plano que previa a divisão do Oriente Médio, levando-se em conta, sobretudo, a primazia da avidez imperialista. Segundo o acordo Sykes-Picot, a Baixa Mesopotâmia, incluindo as cidades de Basra e Bagdá, permaneceria sob a administração direta da Grã-Bretanha. O atual Líbano seria entregue aos franceses. A Palestina ficaria sujeita a uma administração internacional. Estados árabes seriam criados nas demais regiões, mas permaneceriam sob a influência do governo de Paris ou de Londres. Isto é, ambas as potências europeias em suas respectivas áreas de influência teriam prioridade de direitos de empreendimento e exclusividade para oferecer assessores ou funcionários estrangeiros. Entretanto, a Inglaterra também se comprometeu a atender às demandas nacionalistas árabes. Um ano antes da sublevação do Hejaz, Hussein e Sir Henry McMahon trocaram uma série de correspondências, definindo, ainda que de forma bastante imprecisa, os termos de cooperação entre as partes. Por fim, o governo de Sua Majestade, por intermédio de Sir Arthur James Balfour, secretário de Estado britânico, assumiu compromissos com o movimento nacionalista judaico, cuja meta era criar um lar nacional também para o povo judeu na Palestina,
que a famosa Declaração Balfour, em novembro de 1917, dava a aquiescência inglesa. Fecha aspas. A partir então de 1922, houve um período de ocidentalização da Turquia, cujo personagem importante é Kemal Atatürk. Esse personagem é muito, muito importante. Vou citar um outro trecho aqui do livro de T. Rice, que chama-se O Orientalista Desvendando o Mistério da Estranha Vida de Kumbhan Said, Rio de Janeiro, editora Record. Tá? Então, o que ele fala aqui? Abre aspas. Os aliados humilharam os turcos abertamente e permitiram que a Grécia invadisse parte do território da Turquia em uma tentativa malfadada de reconstruir o Império Helênico à la Alexandre. Essa situação deu uma oportunidade ao único homem capaz de defender a causa nacionalista turca, que foi o general Mustafa Kemal, que havia derrotado os ingleses em Galípoli, mas que tinha sempre permanecido inimigo dos jovens turcos que eram governantes da Turquia, que eram pró-germânicos. Tá? Então, ele era o tipo mais moderado de nacionalista. Não usava bigode à la Kaiser Wilhelm e tampouco havia massacrado civis armênios. O general Kemal uniu-se com o sultão várias vezes entre novembro de 1918, quando os aliados ocuparam Constantinopla, e abril de 1919, dando apenas a impressão de ser um leal defensor do trono otomano. No dia 30 de abril de 1919, o general Kemal obteve uma nomeação para ir à Anatólia, que é a península onde fica a Turquia, pacificar a região e garantir a observância do que havia sido acordado no armistício com aliados. Mas, é claro, fez exatamente o contrário. Uma vez na Anatólia, ele deu início a uma guerra civil que levaria ao nascimento de um Estado turco, independente e pós-otomano. Fecha aspas. A região da Palestina, ela continuou, apesar de tudo, sob o mandato britânico. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a importância da região cresceu. Se a Batalha de El Alamein, travada entre os alemães e ingleses, e vencida por eles, fosse vencida pelos alemães, a situação do Oriente Médio hoje poderia ter sido muito diferente. Os alemães, por exemplo, tomariam posse das reservas de petróleo ali do Oriente Médio e todos os judeus que estariam naquela região ali estariam em campos de concentração, mudando aí toda a história da qual nós conhecemos. É uma observação importante e eu vou outra vez fazer uma citação do livro de Deman. Abre aspas. A Segunda Guerra Mundial tornou o Oriente Médio um campo de batalha, com exceção da Turquia, que permaneceu neutra. Os nazistas cobiçaram o petróleo e os aliados, por sua vez, tentaram protegê-lo. A estratégia da Alemanha, Itália e Japão foi alcançar essa fonte, cuja possessão decidiria possivelmente a guerra, por meio da conjunção de duas frentes armadas. A primeira formando seu caminho pela África do Norte, através do Egito em direção ao leste, a segunda indo da Rússia através do Cáucaso em direção ao sul. Caso tivesse tido êxito, a aniquilação da comunidade sionista na Palestina não teria sido mais do que uma nota de rodapé na história. Fecha aspas. Continuando. Durante a guerra, com a ascensão de Hitler, o fluxo de judeus para a região aumentou. É importante que se saiba que já tinha judeu lá. Então não é esse negócio de quem chegou primeiro ainda. A história não é essa. Simplesmente o fluxo aumentou com a Segunda Guerra Mundial e com a criação dos campos de concentração. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a libertação dos sobreviventes do genocídio, houve uma movimentação mais efetiva na busca dos judeus no sentido de encontrar a sua pátria, baseado nos princípios do sionismo. Muito cuidado com essa palavra, que ela hoje é falada de forma muito pejorativa. O sionismo foi um movimento criado em 1920 para angariar pessoas em torno do sonho de voltar para a terra prometida, que era a terra de Sião, que é exatamente Israel. Então vou citar mais um texto do Visacro aqui, abre aspas. O termo genocídio, formado pelo jurista durante os processos dos líderes nazistas, visava definir o crime até então desconhecido dos anais do direito.
a condenação à morte de todos os membros de um determinado grupo humano destinado ao desaparecimento físico em nome de uma ideologia forjada pelos detentores de poder. A este termo, etimologicamente correto, impõe-se a um outro de origem grega, que é o Holocausto, que, sob influência dos Estados Unidos, onde ele passou a ser usado, acabou sendo aplicado ao genocídio dos judeus, embora de modo errôneo. Então, genocídio significa assassínio criminoso de gente. Holocausto significa sacrifício. Ora, os judeus foram simplesmente assassinados, exterminados, jamais sacrificados, já que o sacrifício implica numa finalidade, mesmo que ilusoriamente teológica, fato que não existiu no caso do gratuito extermínio dos judeus. Fecha aspas. Começaram a partir daí diversos conflitos trilaterais entre árabes, judeus e ingleses. Em 29 de novembro de 1947, as Nações Unidas decidiram, por meio de votação, a criação de 2 estados, isso é muito importante, um árabe e um judeu, onde Jerusalém seria um território internacional. É lógico que isso aí ninguém topou, cada um queria Jerusalém para si. Então, em 15 de maio de 1948, foi fundado o Estado de Israel, ou seja, os judeus viram que a ONU determinou um território para eles, já correram determinar um Estado para ele. Os árabes não, os árabes eles tinham o seu território, mas eles não declararam o Estado palestino. Isso é muito importante. Então, da mesma forma que o judeu poderia ali ter declarado o Estado judeu, os palestinos também poderiam. Mas ocorreu aqui um caso bastante interessante que mais tarde eu vou explicar melhor. Em 15 de maio de 1948 foi fundado o Estado de Israel. Em Tel Aviv, o então líder Davi Ben-Gurion proclamou o ressurgimento da nação de Israel após longa diáspora. Neste dia, a luta dos judeus pela sua pátria terminou e teve início uma outra luta para a permanência aí em meio a vizinhos hostis. Esta mesma resolução da ONU dividiu a Palestina em um Estado judeu e outro Estado árabe, cuja população foi denominada palestinos. Então, nessa época, os judeus, então, tiveram direito a seus estados e os palestinos também. Então, o que aconteceu? Os judeus, então, iniciaram a ocupação do território que lhes cabia. Mas os árabes não aceitaram um novo Estado. Não foram os palestinos que não aceitaram. Foram as nações árabes que já estavam ali em volta que não aceitaram a criação do Estado judeu. Os Estados árabes influenciaram os palestinos a expulsar os judeus da região. Talvez seja aí um ponto de inflexão em toda a situação do Oriente Médio. 5 países, Jordânia, Síria, Líbano, Egito e Iraque, iniciaram uma guerra. Essa guerra terminou em janeiro de 1949 com a vitória dos israelenses, que não tiveram ajuda de ninguém. E é claro, eles com a guerra, eles dominaram a Palestina. Eles então, já que vocês estão me atacando, não querem que eu fique, eu vou tomar o lugar de vocês. Então eles tomaram 75% da Palestina. Ou seja, aumentaram o seu território em 1/3 a mais do que lhes foi assignado pela ONU. Foi então assinado um acordo entre os beligerantes com uma divisão territorial mais clara. O território atribuído ao Estado de Israel incluía portos de Haifa e Tel Aviv e todo o vale do deserto do Negev. Os palestinos, então, receberam a parte leste, denominada Cisjordânia, e outra faixa na fronteira com o Egito, denominada Faixa de Gaza. Mesmo assim, eles não declararam o Estado palestino. A Transjordânia, ou seja, a faixa que ainda hoje fica a leste do Jordão, se transformou no país independente da Jordânia, cujo governo foi entregue ao clã Hashemita, família que administrava as cidades santas do islamismo, cujos membros auxiliaram os ingleses na expulsão dos turcos da região. Então essa família se auto-intitula descendente do profeta Maomé. A Arábia Saudita então foi entregue ao clã dos Wahhabitas na década de 1920, outra família também que se diz portadora desse título de filho
descendente direto de Maomé. Jerusalém seria um território neutro que ficaria sob controle da ONU, sob protesto, é claro, de ambos os lados. Os palestinos criaram então em 1950 a Al-Fatah, que foi então responsável por diversos atos terroristas nas décadas de 60 e 70 sob a liderança de Yasser Arafat. Então, veja bem, a Palestina tinha o seu território, não se acomodou no seu território, resolveu não aceitar que país palestino, por quê? Porque eles queriam a destruição de Israel. Então, em 1956, Gamal Abdel Nasser, então líder do Egito, ele nacionaliza o canal de Suez. A ONU, então, analisou uma resolução para cessar fogo na região e criou uma força de paz para atuar na região. Um dos membros dessa força de paz foi o Brasil, que era o famoso Batalhão de Suez, além aí de forças de 9 países. Em 1967, até então, o líder egípcio Gamal Abdel Nasser fez com que a ONU se retirasse da região, fazendo com que a tensão existente explodisse uma guerra declarada. Israel, usando sua estratégia de que a melhor defesa é o ataque, mobilizou suas tropas sob o comando do general Moshe Dayan, investido contra Egito, a Síria e a Jordânia, avançando para o canal de Suez, derrotando o exército egípcio. Num ataque de surpresa aos aeroportos, os israelenses destruíram a força aérea egípcia logo no início da campanha. Israel tinha supremacia aérea com aeronaves Mirage de última geração na época, pilotos bem treinados e motivados, enquanto os egípcios possuíam aeronaves MiG-19 de fabricação russa de uma geração anterior. Tropas paraquedistas israelenses tomaram o setor árabe de Jerusalém juntamente com a Cisjordânia. Israel ocupou também as colinas de Golã na fronteira com a Síria. É bom que a gente entenda que Israel estava sendo atacado. Então ele teve que invadir as áreas que estavam atacando Israel. Então nessa guerra, os 3 primeiros dias de combate, morreram 100 mil pessoas. No 4º dia, depois do início dos combates, o Egito admitiu sua derrota. Israel atingiu seus objetivos em apenas 6 dias, que é a famosa Guerra dos 6 Dias, derrotando todas as nações oponentes. Temendo o crescimento do poderio de Israel, calcado em sua estreita relação com os Estados Unidos, os países árabes então decidiram pedir auxílio ao seu então maior inimigo, que era a União Soviética. Então nós vemos aqui então um recrudescimento do conflito em virtude da Guerra Fria. Então você tinha a União Soviética, que patrocinava os árabes, e os Estados Unidos, que patrocinavam os judeus. Então nessa situação, nesse conflito, entrou mais um componente, que foi o componente da Guerra Fria, que até o momento não havia chegado à região. Então estabeleceu-se com força total, fazendo com que Israel ficasse ao lado dos Estados Unidos e os árabes ao lado da União Soviética. Israel, já devido às guerras, ocupava toda a península do Sinai, a faixa de Gaza, o setor árabe de Jerusalém, a Cisjordânia e as colinas de Golã. A partir daí, Israel se tornou um respeitado baluarte ocidental e pró-americano no Oriente Médio, ou seja, a única democracia no Oriente Médio. A situação ficou dessa forma até 6 de outubro de 1973. Aproveitando-se então do feriado do Yom Kippur, onde praticamente todas as atividades ficam paradas em Israel, que é talvez o feriado mais sagrado de Israel, os árabes lançaram um ataque surpresa contra Israel. Mesmo assim, Israel saiu vitorioso com a mobilização tão rápida de suas tropas, que até hoje é assunto de discussão em academias militares. Uma longa negociação pela paz começou em 1977, quando o líder egípcio Anwar al-Sadat visitou Jerusalém a convite de Menachem Begin, que era o líder de Israel. Então Sadat discursou no Knesset, que era o parlamento israelense, reconhecendo o Estado de Israel e seu direito de existir, abrindo então aí uma porta para a paz. Um primeiro passo dado por Anwar al-Sadat de se pacificar a região, reconhecendo o Estado de Israel. Então o presidente Carter dos Estados Unidos convidou Sadat e Menachem Begin para irem a Camp David, que era a residência de verão dos presidentes americanos, para iniciarem negociações para um acordo de paz.
Essas negociações culminaram com a assinatura de um acordo que tinha como principal cláusula a retirada dos israelenses da península do Sinai e a sua devolução ao Egito, o que os israelenses prontamente fizeram. Então, com a normalização das relações diplomáticas, econômicas e culturais entre os dois países, Begin e Sadat mais tarde ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Devido a este acordo, 18 nações árabes romperam relações com o Egito. Então, você vê que realmente há uma teimosia nesse sentido. Eles não queriam, de forma nenhuma, a existência do Estado de Israel lá. Sadat, inclusive, foi assassinado durante um desfile militar no Egito. Então os acordos foram depois reafirmados e aperfeiçoados. Hosni Mubarak, que foi então o sucessor de Sadat. Em uma tentativa de terminar com 45 anos de hostilidades entre palestinos e israelenses, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o líder palestino Yasser Arafat assinaram um acordo de paz em Oslo, na Noruega, em 1993, com os principais termos. A OLP, Organização de Libertação da Palestina, reconheceu também o direito de Israel a existir. Em troca, Israel também reconheceu a Organização Libertação da Palestina como única representante do povo palestino. Um governo autônomo palestino na Cisjordânia e em Gaza, que eram territórios ocupados por Israel em 1967 na Guerra dos 6 Dias e que Rabin ajudou a conquistar como chefe de Estado-Maior por ocasião desta guerra, ou seja, devolveu de volta para os palestinos as regiões que lhes pertenciam. Mas, mesmo assim, os palestinos não se declararam um Estado, eles se declararam uma organização que praticou diversos atos terroristas. Rabin foi eleito primeiro-ministro de Israel em 1992, ajudado pelo sucesso no campo de batalha. Uma de suas promessas de campanha era intensificar o acordo de paz. Em um gesto de coragem, assinou um acordo com os palestinos. Arafat era visto pelos israelenses como líder terrorista, gerando forte oposição em Israel. Em 4 de novembro de 95, Igal Amir, um outro maluco, um ativista israelense, assassinou Rabin em uma manifestação pela paz em Tel Aviv, fazendo que o processo de paz então se enfraquecesse, dificultando as negociações para um acordo definitivo, fazendo novamente cair por terra as esperanças de paz por essa via. Dali para frente, a história é conhecida por nós já vivemos essa história. Então nós estamos vendo que muita gente fala aí, quem teve primeiro lá foi esse, quem não teve foi aquilo. Não, a coisa começou realmente com os ingleses. Até ali estava tudo bem, havia convivência pacífica entre judeus e árabes, não tinha tanto problema assim, Foram os ingleses terem entrado ali na Primeira Guerra Mundial, começou a aparecer toda essa parte aí de divisão de terras, quem vai ser quem vai ser o dono do quê, que teve realmente a origem de todo o conflito. Então não é origem religiosa, não é origem de coisa nenhuma. Foram as próprias potências hegemônicas que causaram toda essa confusão que nós estamos vendo aí, que vai demorar muito tempo para ser resolvido. Então, gente, essa foi uma leitura aí parcial da minha dissertação de mestrado, Se vocês quiserem que eu continue lendo, simplesmente coloque aí. E espero que goste de estar assistindo isso aqui no YouTube. Dê aí o joinha, E o pessoal do Spotify, não deixem de assinar aí os meus podcasts. Ok, gente? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, vida longa e próspera. Ailton Alt. Um abraço.